Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. Esteja conosco, porque dentro de alguns instantes estarei orando a seu favor, a favor do seu lar e da sua família, você que está doente, enfermo, problemático, perturbado, você que necessita de uma libertação pelo nome glorioso do Senhor Jesus, comece a confiar, comece a crer que o Senhor Jesus já proveu a bênção para todo aquele que crê. E no momento da cadeia da prece poderosa, estarei orando a seu favor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, do versos 14 ao 18, o apóstolo Paulo escreve: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo está fazendo à igreja de Corinto uma exortação, e para que aqueles crentes pudessem ser identificados na condição de filhos e filhas de Deus. Ninguém nasce nesta categoria de filho ou filha de Deus. Todos nascem condenados, separados por Deus, pelo pecado em que foi gerado. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio e realizou a obra perfeita, a obra que foi aceita para a remissão do mais vil dos pecadores. E é por este motivo que em Jesus Cristo todos recebem a adoção de filhos de Deus. É em Jesus Cristo, mediante a aceitação da obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário. Não foi uma obra coletiva, foi uma obra pessoal, para cada um daqueles que creem, aceitam e recebem
a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. O apóstolo Paulo está exortando os crentes de Corinto para que eles se separassem do mundo, para que eles pudessem ser identificados como filhos e filhas de Deus, para que eles pudessem, em meio àquela geração, Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade de muitas prostituições, era uma cidade de muita violência, mas a igreja de Cristo estava ali naquele meio. E a igreja estava trabalhando, e estava muitos se convertendo, prostitutas se convertendo, muitos homens que estavam dominados no poder da violência, do pecado, da destruição, eles estavam se convertendo a Cristo. E agora o apóstolo Paulo exorta aquela igreja que eles agora eram filhos de Deus, mas também eles se tornaram o templo do Deus vivo. Cada servo, cada serva, cada salvo em Cristo, mediante a transformação pelo poder de Deus que ocorre no momento da conversão. O pecador, ele é convencido do seu pecado ao ouvir a mensagem do Evangelho. E é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do seu pecado e o leva ao arrependimento, a aceitar a Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. E é nesta condição que o pecador é mudado, é transformado no poder de Deus em uma nova criatura em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está exortando estes crentes de Corinto, dizendo a eles: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O apóstolo Paulo está demonstrando aos crentes de Corinto que agora havia uma distinção entre eles. Agora eles não mais faziam parte daquele mundo do qual eles foram resgatados. Agora eles pertenciam à igreja de Cristo. No Velho Testamento, os judeus tinham o seu templo, aonde eles adoravam, e também os sacerdotes faziam o sacrifício de animais, derramando o sangue dos animais para a remissão dos pecados dos judeus. E uma vez ao ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, uma parte separada em que só mesmo o sumo sacerdote tinha acesso uma vez ao ano, onde ele oferecia os sacrifícios a favor de todo o povo de Israel. Mas, quando Cristo vem e realiza a obra, nos é relatado pelos evangelistas que aquele véu que separava o Santo dos Santos,
ele foi rasgado de cima a baixo. Ou seja, a partir daquele momento, o sacrifício deixou de ter efeito, porque Jesus fez o sacrifício perfeito. E é por isso que hoje, e já desde a igreja primitiva, e o apóstolo Paulo trabalhou muito para que os judeus também se convertessem a Cristo. Aqueles judeus que estavam habitando entre os gentios, o apóstolo Paulo não somente evangelizava os gentios como os judeus. E é por isso que quando ele chegava em uma cidade, ele se dirigia à sinagoga. A sinagoga era um local, a igreja, digamos assim, dos judeus, onde os judeus se reuniam para ler e estudar os preceitos da lei de Moisés e dos profetas. Mas ali também era um local de colocar toda a questão religiosa. E o apóstolo Paulo, ele estava ali na sinagoga para falar de Jesus. E ali na sinagoga, aquele povo reunido, havia gregos, havia judeus, e ali Paulo pregava e falava sobre a salvação em Cristo. E muitos se convertiam ali na sinagoga, e então começava a igreja de Cristo naquela cidade. Precisamos aproveitar o nosso espaço para testemunharmos de Jesus. A humanidade precisa de Jesus. A nação brasileira precisa encontrar com Cristo real, verdadeiro. Este Cristo que transforma. Este Cristo que salva e garante a vida eterna. Não basta estar vinculado a um grupo religioso, a um movimento religioso. É necessário se tornar discípulo de Jesus. E discípulos de Jesus são aqueles que testificam de Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo está colocando para a igreja de Corinto. Há uma distinção entre o salvo em Cristo e o não salvo. É necessário que diante de Deus se tenha o conhecimento de que há apenas duas categorias de pessoas: as que estão em Cristo e as que não estão, conforme diz aqui o versículo 14, 15 e 16. O crente, portanto, não deve ter comunhão com ou amizade íntima com incrédulos, porque tais relacionamentos corrompem a sua comunhão com Cristo. Esse relacionamento não significa que vai se separar ou não vai ter amizade com a pessoa incrédula. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós precisamos nos aproximar de todos, assim como Jesus fazia. Jesus era criticado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos religiosos da época, porque Jesus, ele dava atenção para aquelas pessoas que aquelas religiões discriminavam. Aquelas pessoas que estavam
dominadas por demônios muitas vezes, e consequentemente com uma enfermidade incurável. E Jesus as atendia. E não somente isto, Jesus as libertava, as curava. Quando Jesus se aproximava, os demônios gritavam, como aconteceu no caso dos endemoniados gadareno, registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e também Mateus, que faz referência a 2 endemoniados. Quando Jesus chega em Gadara, desce do barco, os demônios vêm correndo, gritando, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes a atormentar-nos? Porque Jesus, ao descer do barco, já repreendia aquela legião de demônios que estavam naqueles homens. E olha que Jesus foi em Gadara tão somente para libertar aqueles endemoniados que viviam em sepulcros, andavam uivando como animal durante a noite, perturbando os moradores de Gadara, porque havia uma legião de demônios dominando aqueles homens. Nos dias de hoje, não mudou nada, mas a intensidade de demônios é ainda maior. A violência que nós convivemos com ela, a violência que nós assistimos diariamente, desde a criança ao mais idoso, são frutos de obras malignas, demoníacas, diabólicas, de pessoas que se envolveram com espíritos de demônios, e muitos que talvez não tiveram este acesso, não tiveram esse envolvimento, mas herdaram de seus pais este envolvimento, esta consagração. Muitas crianças que têm um comportamento adverso dentro da sociedade, muitos deles foram consagrados a entidades demoníacas. E estas crianças, elas saem fora do parâmetro social e elas passam a ser crianças violentas. Mas Cristo veio para libertar. É exatamente isto que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo para os crentes de Corinto que eles precisavam saber distinguir. Eles não poderiam se envolver com aqueles ímpios, com aqueles que estavam praticando aquilo que não era agradável e não era a vontade de Deus, porque eles deveriam permanecer na sua santidade, para que eles pudessem desempenhar a obra que Cristo lhes confiou. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus declara aos seus discípulos que ali representava a sua igreja de todos os tempos. Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 16. Olha só o que Jesus diz aos seus discípulos, que representava a igreja de todos os tempos, inclusive a de hoje. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que
tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, é o nome de Jesus que é a evidência, não é o objeto que as pessoas muitas vezes recebem uma rosa, recebe um lenço, recebe uma toalha, um objeto qualquer, no sentido de explorar a fé das pessoas, que estes objetos, até mesmo um vidrinho com óleo, custa dinheiro. Ou seja, é um comércio em nome de Deus, em nome de Jesus, mas não levam as pessoas à salvação. Porque isso nada mais é do que um misticismo colocado no meio. Em nome de Deus, em nome de Jesus. E até em nome do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é Ele que conduz a igreja de Cristo. E o Espírito Santo de Deus, Ele não faz obras estranhas. O Espírito Santo de Deus convence o homem do seu pecado, leva o homem a arrependimento. E o Espírito Santo de Deus, Ele mora com aquele que é salvo ou salvo em Cristo. A partir do momento que a pessoa recebe a Cristo como Senhor da vida, Salvador da alma, ela já tem o Espírito Santo de Deus. Para que ela possa caminhar na fé em Jesus, para que ela possa testemunhar de Jesus, para que ela possa estar na bendita esperança do arrebatamento da igreja. Este é o motivo que Paulo está exortando aqui os crentes de Corinto, dizendo, versículo 17 e 18, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Qual pai que não reconhece o filho? O Pai, Criador dos céus e da terra, Ele conhece os seus filhos, suas filhas, mediante a redenção em Cristo Jesus. Jesus é o primogênito, é o primeiro, e é através dele que Deus gera novos filhos. Feche os seus olhos. Forme comigo a cadeia da prece poderosa. Quero orar com você, quero orar por você, e que esta palavra de Deus seja no seu coração. Se você ainda não recebeu Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, o faça agora. Você pode pedir o perdão dos seus pecados, pode pedir para Jesus entrar na sua vida, para que você seja e se torne um filho ou uma filha de Deus. Senhor Jesus, de todo o poder, de toda a graça, juntamente, Senhor, com esta vida que me assiste nesta hora, que está crendo na Tua palavra, que está crendo, Senhor, que há uma necessidade de se arrepender dos seus pecados, de Te aceitar como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, para que tenha o Seu nome escrito, registrado no livro dos céus, para que se transforme em um filho, em uma filha de Deus. Toca nesta hora, por sobre esta vida, Senhor, que está abrindo o coração, Te aceitando como Senhor e Salvador da sua alma, que neste momento toda a obra seja desfeita, rompida, Senhor Jesus, que este nome seja escrito no livro da vida,
toca com a tua virtude, para que esta vida possa, Senhor, estar nos teus caminhos, buscando a tua palavra, buscando o teu evangelho, para esta caminhada gloriosa. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, problemáticos, perturbados. Senhor Jesus, no teu santo nome, eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas, obras de feitiçaria, obras de macumbaria, todo espírito escravizador, espírito de vício, espírito, ó Deus, de violência. Senhor, que advém contra esta vida, eu ordeno agora em nome do Senhor Jesus, cadeias sejam quebradas, amarras sejam desatadas e seja, Senhor, esta vida tocada no teu poder para a cura, para a libertação, em nome do Senhor Jesus. Participe dos trabalhos de nossa igreja, aqui em Poços de Caldas, a rua Nico Duarte 575, esquina com a rua Gama Cruz, no bairro de Vila Cruz, aos domingos, às 18h30, 6h30 da tarde, noite da bênção para a família, a corrente das 7 curas para a família. Venha participar, você e sua família, para receber esta bênção, esta vitória que há pelo nome glorioso do Senhor Jesus. E às quintas-feiras, às 19h30, 7h30 da noite, nós temos a noite da libertação e cura divina, quando estamos orando a favor das pessoas enfermas, pessoas doentes, problemáticas, perturbadas, pessoas que estão desejosas de tirar a sua própria vida, estão desanimadas no seu viver, pessoas que já se envolveram com a consulta de mortos, que não são mortos, são espíritos de demônios, e a partir deste momento a sua vida ficou triste, a sua vida ficou sem sentido. Venha participar, noite da libertação e cura divina. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar no nome do Senhor Jesus e para a sua glória. E também divulgue este programa para os seus parentes, seus amigos e seus vizinhos, e volte a estar conosco no próximo programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor.